Tem um momento que, pelo menos foi assim que eu vivi na infância e na adolescência, em que os sentimentos, os afetos, eles são muito amorfos, assim mesmo, né? É uma coisa difusa e faltam ainda palavras para você nomear o que é aquilo que você está sentindo. Assim, a primeira vez que eu me apaixonei por uma menina, até eu conseguir nomear aquilo de apaixonamento, até eu conseguir dizer para mim mesma, nossa, eu tô apaixonada, eu gosto dela, né? Eu quero ficar com ela. Foi assim, muito tempo, né? Foram meses, assim, lidando com aquilo e tentando entender que forma aquilo tinha, assim, né? Que nome aquilo que eu estava sentindo poderia ter, assim, como que aquilo poderia existir no mundo. Então demorou um tempo, assim, até eu me relacionar com uma menina, que foi quando eu tinha 15 anos, 14 ou 15 anos, que foi minha primeira namorada na escola, acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, e assim, foi um escândalo na escola, um escândalo completo, porque os casais héteros ficavam lá abraçadinhos e trocando beijinho no intervalo e tudo bem, era normal. Mas a partir do momento que a gente começou a fazer isso, toda hora vinha uma inspetora, um inspetor para reclamar e para dizer: vocês não podem fazer isso aqui, vocês não podem fazer isso aqui. E aí era uma confusão, assim, porque eu comecei a ficar muito irritada, sempre questionando assim, tá, mas você vai falar a mesma coisa pro casal hétero ali? E aí era sempre uma coisa de ai, veja bem, as coisas não são assim. E aí eu contei pra minha mãe, quando eu contei pra minha mãe que tava namorando uma menina, ela ficou uma semana meio em choque, assim, sem falar comigo, porque eu não sabia o que dizer. E aí depois, passou um tempo, assim, acho que um mês, e eu falei pra ela o que estava acontecendo na escola, e ela foi na escola pra reclamar, tipo, vocês estão fazendo isso com elas, vocês têm que fazer com os outros, se a regra, então, é não beijar, então tem que valer pra todo mundo, e não só pra elas. E aí eu lembro que foi, assim, uma confusão na escola. Acho que foi a primeira vez que eu me manifestei de um jeito mais militante em algum espaço, foi com essa primeira namorada. Do meu lado, a coisa era assim, mas do lado dela era uma situação muito complicada. Quando a mãe dela soube, trocou ela de escola. Então, foi um primeiro relacionamento também muito marcado por essa dor do afastamento. E eu acho muito que isso não aconteceria se fosse uma relação hétero, sabe? Então, também foi esse momento de sentir, puxa vida, é uma coisa que é só nossa e tem toda essa influência do mundo e da sociedade em cima, e isso não deveria acontecer. Ainda na faculdade de Belas Artes, eu conheci um vigilante, um homem belíssimo, um homem loiro, alto assim, com mais de 1,80 m. Assim, ele era o estereótipo do homem gostoso, né? De um homem a ser derrubado, que tinha um relacionamento cis hétero, tinha filhas e filhos, enfim, né? E quando eu me envolvi com ele, ainda com a identidade masculina, ele falou uma frase que para mim foi muito assim transformadora também. Ele pegou e falou para mim assim, né, que pode até soar depreciativo, mas para mim é uma luz, né, verde que se acende para você começar as mudanças que para mim eram importantes. Ele falou: você é um viadinho muito gostosinho, só que você precisa se comportar de uma forma mais feminina, você tem que tirar esses pelos que você tem no corpo. E ele pegou e falou da minha sobrancelha, dos meus dedos, né, que tinha alguns pelos na ponta dos dedos, coisa e tal. E quando ele fala do meu corpo, assim, em nenhum momento ele vai fazendo essa análise de uma forma muito truculenta, mas é sempre dizendo: você tem qualidades aí para ser uma travesti. Foi isso que eu entendi. Para mim, talvez o mais impactante nem tenha sido perceber que eu me interessava afetivamente, sexualmente por mulheres, foi mais perceber que eu não me interessava por homens, assim. Isso foi uma coisa mais difícil de lidar, assim, e de bancar também. Me parecia assim, não, talvez eu possa me apaixonar por mulheres e gostar de mulheres, e isso vai acontecer. Acho que essas coisas que a gente escuta tantas vezes e que é tão violenta, né, é só uma fase. Teve um momento ali da minha adolescência que eu me apeguei a essa ideia da fase como uma salvação para si mesma, assim, de, tipo, isso talvez só seja uma fase mesmo. E aí, quando eu comecei a ver que, não, assim, não dava, assim, né, afetivamente, sexualmente, em termos de tesão, assim mesmo, não rolava com caras, assim. Aí foi o momento mais tipo, espera aí, então calma.